teu servo, Pai, para que o teu nome continue sendo glorificado Amém. nessa noite e em todo o tempo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, permaneçam em pé e abram a palavra de Deus enquanto as crianças caminham para o culto infantil. Todas as crianças já podem se dirigir para a entrada principal deste auditório, porque nós queremos, com imenso prazer, compartilhar a palavra de Deus com os pequeninos. Os adultos, aqueles que aqui permanecerão, poderão hoje acompanhar a continuidade, já na parte final, dos nossos estudos em Hebreus. Hebreus capítulo 13, versos 7 a 17. Abram a palavra de Deus, irmãos, desse texto. Quem está acompanhando a transmissão é convidado também a fazer o mesmo. Hebreus capítulo 13, nós leremos versos 7 a 17. Depois de terem acompanhado a leitura, permaneçam atentos a esse texto, porque nós vamos continuar durante toda a noite estudando esse texto da palavra do Senhor. Vamos então, meus irmãos, à leitura do texto bíblico que nos diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, existe um zelo que vem de Deus, e esse zelo que vem de Deus é aquele que é sinônimo de cuidado. Um dicionário qualquer dirá isso aos irmãos, que uma pessoa zelosa é uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa diligente, é uma pessoa vigilante. Uma pessoa zelosa é também aquela que vela, é aquela que permanece atenta, é cautelosa e é uma pessoa precavida. Pode existir um zelo que não é um zelo saudável. A palavra de Deus alerta para isso ao falar daquilo que conhecemos como legalismo, quando o nosso zelo extrapola aquilo que o Senhor nos pede e mesmo deixa de priorizar o relacionamento com o Senhor.
é sobre zelo espiritual aprovado pela palavra de Deus, que eu desejo falar-lhes nessa noite e dizer aos irmãos que devemos buscar dia após dia ter maior zelo pelas coisas espirituais. É o que o texto bíblico nos diz. O Senhor está revelando nessa última parte da carta aos Hebreus a necessidade dos crentes viverem na vida diária o cristianismo. Aqui estão orientações para a vida cristã diária, porque, meus irmãos, a vida cristã diária, fora do local de reuniões da igreja, é a maior parte do tempo da nossa vida. O Senhor, meus irmãos, está interessado em todo o nosso viver. E não acreditem que eu estou desprezando o local em que a igreja se reúne, não é isso. Mas o Senhor está muitíssimo interessado com o que você faz quando você não está aqui. Quando eu estive na primeira igreja batista de São Paulo, na Praça Princesa Isabel, no estado de São Paulo, na capital, achei muito interessante o que está escrito no alto das portas de saída do templo. Está escrito assim: aqui começa o campo missionário. Muito interessante. O que está sendo dito ali é: você veio, foi equipado com a pregação, com a oração, na comunhão com os irmãos, mas agora você está saindo para o seu grande campo missionário. A palavra de Deus aqui está falando, meus irmãos, dessa vida, da vida comum, dessa vida que todos nós necessitamos. Sabe quando você passa uma temporada no hotel, com comida muito boa, mas depois de alguns dias você diz: estou com saudade da comida básica lá de casa? Talvez alguns irmãos digam: pastor, eu nunca pensei assim, mas eu acredito que a maioria, assim como eu, em algum momento diz: eu estou com saudade da minha cama, da comida de casa. Eu estou com saudade daquilo que é comum. Meus irmãos, pessoas que não têm aquilo que é comum se lamentam por não ter o básico na vida. A palavra de Deus aqui está falando sobre a vida comum do cristão. O zelo exterior e superficial do judaísmo impressionava muitos crentes. Os irmãos já ouviram muitas vezes que os crentes a quem a epístola aos Hebreus é dirigida inicialmente eram crentes sofridos, perseguidos, e por isso demonstrando alguma saudade do lugar de onde vieram, do judaísmo. Na simplicidade da vida cristã, não havendo sequer um lugar pomposo para se reunir, alguns desses crentes, segundo o que a palavra de Deus diz, estavam com muita saudade dos ritos do judaísmo, da suntuosidade do templo em Jerusalém, que inclusive deixou de existir no ano 70 depois de Cristo, porque foi destruído. Não havia mais sacrifícios em Jerusalém, não havia mais o culto segundo o calendário litúrgico de Israel. Mas esse zelo, que era exterior e superficial, ainda impressionava muitos crentes. E por que era exterior? Porque Deus permitiu, mais uma vez, que uma dura correção se abatesse sobre o seu povo, porque o seu povo, segundo a palavra de Deus, além de todos os pecados que já havia cometido contra o Senhor, ainda assim rejeitou o Messias, o próprio Salvador. Era um zelo superficial, porque não transformou Israel num povo diferente dos povos descrentes. Lamentavelmente, os profetas, irmãos, utilizaram-se de uma palavra dura, forte. Disseram que o povo de Deus se prostituiu. O povo de Deus pertencia ao Senhor Deus, o Santo de Israel, e acabou se comprometendo com deuses estranhos. Por isso os profetas falaram com tanta dureza da idolatria e das práticas impuras em Israel, a exemplo da exploração do estrangeiro, da viúva, do desprezo ao órfão, da venda do direito, da desonestidade, do suborno,
que em Israel acontecia, como acontecia em qualquer país ou em qualquer nação estranha à palavra de Deus. O zelo era exterior e superficial, e ainda assim impressionava, porque os nossos órgãos dos sentidos se impressionam. Não somente nós, outros animais também passam por isso. Você certamente tem em sua casa, como eu tenho, veneno para formiga. Veneno para formiga tem jeito de doce. Dizem que tem até cheiro de doce, que tem gosto de doce, mas é veneno. E a formiguinha o que faz? Prova daquele veneno, leva para o ninho e mata toda a colônia de formigas. Os nossos órgãos dos sentidos são assim, irmãos. Nós nos impressionamos com o que vemos, com o que ouvimos, com aquilo que apalpamos. Os irmãos nunca viram uma pessoa emocionada aos prantos porque ela tocou num pedaço de uma corda de uma procissão idólatra em Belém do Pará? Aqueles trapos de uma corda, irmãos, levados para casa, e a pessoa que leva aquilo acredita que aquilo é divino. O ser humano se impressiona. Eu e você nos impressionamos com aquilo que nós mesmos criamos. A palavra de Deus então diz aos crentes aqui o que é o verdadeiro zelo. E, irmãos, a palavra de Deus nos dá dois exemplos extraordinários que nós veremos na conclusão do que é ser um crente zeloso, um crente cuidadoso, um crente atento, um crente fiel. A palavra de Deus nos dá aqui dois exemplos. E o meu entendimento é, se eu e você formos mais zelosos do que temos sido, na observância do que a palavra de Deus está dizendo, então nós seremos zelosos do bem, como a palavra de Deus diz. O verdadeiro zelo espiritual é produto de uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Olhem para 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, e vejam aquilo que Deus, por meio do apóstolo Paulo, disse à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Paulo está sob oposição, sob ataques entre os crentes coríntios. E então Deus usa Paulo para dizer isso. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Alguns coríntios estavam dizendo, toda vez que Paulo escreve, ele escreve de modo duro. Paulo aqui diz, meus irmãos, não é verdade. Aquilo que vocês consideram dureza é um zelo que vem de Deus. Por quê? Eu conheço quem é o nosso Deus, Ele é santo. Vocês, como igreja, são a esposa que encontrar-se-á com o Senhor. E se o Senhor é santo, vocês precisam ser uma esposa santa. Se o Senhor é puro, vocês precisam se apresentar ao Senhor como uma esposa pura. Portanto, o zelo que eu tenho, o cuidado que eu tenho, a vigilância que eu tenho, a minha atenção, é um zelo que vem de Deus, porque eu sei que o Senhor tem um elevado padrão de santidade. Vejam, irmãos, o que o Senhor diz à igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 19. E os irmãos sabem que a igreja de Laodiceia foi considerada uma igreja medíocre. O Senhor disse aos crentes laodicenses, quem dera fosses frio ou quente, eu conheço as tuas obras, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aí no versículo 19, Apocalipse 3,19, o Senhor diz, é o Senhor Jesus revelando isso ao apóstolo João, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Vamos manter esse texto aí diante dos olhos dos irmãos, para que os irmãos vejam o que é uma disciplina com amor. Porque, irmãos, há dois erros quando falamos de disciplina: é a disciplina sem amor, ou o amor sem disciplina. Vejam o que o Senhor está falando a essa igreja. Primeiro ele diz, a minha repreensão e a minha disciplina não significam que eu tenha ódio de vocês, porque eu os amo. O que eu quero em amor.
Então, sejam vocês zelosos da vida que vocês devem agora levar na minha presença, zelosos da palavra de Deus, do testemunho cristão, sejam zelosos como igreja e arrependam-se do que vocês têm feito. O Senhor ainda diz a essa igreja no verso 20: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor diz à igreja de Laodiceia: sê, pois, zeloso. Então, meus irmãos, não tenhamos nós receio de buscar maior zelo espiritual para a vida particular e para a igreja do Senhor. É aprovado por Deus um crente zeloso. Ser um crente zeloso é bom. E o que a palavra de Deus diz acerca desse zelo? A palavra de Deus diz que buscar maior zelo espiritual é lembrar-se dos pastores fiéis. Olhe para o verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, aqui também chamados de guias, os guias do rebanho. Por que vocês devem se lembrar de pastores fiéis? Porque eles pregaram a palavra de Deus. Lembrem-se daqueles que pregam a palavra de Deus. Eu reconheço, meus irmãos, que nem sempre é fácil obedecer certos pastores. O verso 17, que nós estudaremos melhor, ainda diz: obedecer aos vossos pastores. Qual é então o critério da palavra de Deus? Devemos obedecer aos pastores que pregam a palavra de Deus. Você não deve obedecer um pastor que está rejeitando a palavra de Deus. E você não deve de modo nenhum rejeitar aquele que está pregando a palavra de Deus. O critério bíblico é: ele tem aberto a palavra e tem pregado com fidelidade, ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas se mantém fiel à palavra de Deus. Então, lembre-se desse tipo de pastor. São aqueles pastores, segundo o que diz a palavra de Deus, que dão bom testemunho do Evangelho, considerando atentamente o fim da sua vida. Eu fui estudar essa palavra fim, irmãos, na língua grega. Irmãos, a ideia de fim aqui é resultado. É como a palavra de Deus estabelecer o seguinte: considerai atentamente o resultado da vida deles. Considerai o que vocês viram finalmente. E, meus irmãos, de fato, aquilo que nós vemos ao final de um ministério fala muito acerca de um ministério. Tenho refletido muito acerca disso nesses últimos dias. Quem são os pastores fiéis? São aqueles que perseveram até o fim, considerando atentamente o fim da sua vida, o resultado, aquilo que eles demonstraram como frutos. Imitai a fé que tiveram. O homem de Deus, que já mencionamos aqui hoje, falando à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse àqueles irmãos: meus irmãos, eu temo que depois da minha partida, lobos cruéis ataquem o rebanho. Fiquem firmes. Todo pastor comprometido com a palavra de Deus tem esse receio. Porque, meus irmãos, se o Senhor Jesus Cristo pergunta se na vinda dele haverá fé na terra, é porque fé genuína é aquilo que será escasso nesses últimos dias. Você quer ser zeloso? Lembre-se de pastores que pregam a palavra de Deus, dão bom testemunho do Evangelho e perseveram no Evangelho até o fim. Os anos passam, as modas religiosas multiplicam-se, os movimentos esquisitos no meio evangélico chegam, e ele continua firmado no santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o autor é usado por Deus para dizer: por que vocês devem atentar para pastores que são firmes na pregação do Evangelho? Porque Jesus Cristo jamais mudará. Verso 8: ontem, hoje e para sempre, Jesus Cristo é o mesmo. Não é aceitável que alguém
crie um outro Cristo, que alguém reinvente a doutrina cristã, que alguém modifique a igreja de Jesus Cristo, da qual ele é o fundamento. Olhe para esse texto e faça a conexão com o verso 17. A palavra de Deus diz que devemos obedecer os pastores e nos submeter a esses pastores. Por quê? Porque eles estão sendo zelosos, velando por nossas almas, sabendo que um dia prestarão contas diante de Deus. Nós temos aqui outros pastores presentes. Eu não sei os irmãos, mas esse versículo me faz tremer nas bases. Imagina, irmãos, parece que é um alerta para as ovelhas, e mas é um alerta muito maior para os pastores. É a palavra de Deus dizendo assim: se o pastor com a Bíblia aberta está insistindo em algo, obedeça, porque um dia ele prestará contas a Deus. Isso é muito sério, irmãos. Velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Irmãos, nenhum auditor da Receita Federal, nenhum técnico da Prefeitura Municipal, nenhum auditor de contas do Tribunal de Contas da União é capaz de fazer uma auditoria perfeita, mas Deus é. O Senhor não esquece nada, conhece tudo, sabe de todas as coisas. Deus sabe, meus irmãos, se algum pastor utilizou-se do púlpito dele para manipular o povo dele ou para abusar da boa fé do povo dele. Se algum dia os irmãos se sentiram abusados, enganados, não há problema. Não há problema se os irmãos descobriram agora e ficam pensando o que será feito, porque Deus sabe o que fazer. O Senhor sabe como retribuir a cada um segundo as suas obras. Você quer ser zeloso? Então lembre-se de pastores fiéis. Eu não estou falando só dos atuais, eu estou falando daqueles que passaram pela vida dos irmãos. Procure lembrar quem foi batizado pelo pastor Bittencourt, e eu sei que aqui na igreja tem gente, verdadeiro pregador da palavra de Deus. O que ele ensinou? Como ele viveu? Você que foi batizado pelo pastor Ader, e tem gente aqui que foi, procure lembrar do que ele pregou, procure pensar em quem ele foi e quem ele é, porque graças a Deus, pastor Ader idoso está vivo. Porque, meus irmãos, há em nossos dias muita gente que tem enganado gente de boa fé, porque não tem interesse em pregar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está nos trazendo esse alerta. Quando os irmãos encontrarem um pastor que é fiel à palavra de Deus, considerem todos os outros defeitos dele como pequenos, porque a maior necessidade de uma igreja, no que tange um pastor, é que seja um homem que crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que prega com essa certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos, nenhuma outra virtude, como administrador, como comunicador, como gestor de recursos, se compara ao compromisso de um homem que crê que a Bíblia é a palavra de Deus e prega a Bíblia como sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus continua nos dizendo que maior zelo espiritual é visto em quem se lembra da doutrina fiel. Que caminho? O pregador, mas também aquilo que ele prega. O comunicador, mas também o conteúdo que ele comunica. Verso 9: não se deixem envolver por doutrinas várias e estranhas. E aqui especificamente, irmãos, o que o autor dessa carta, não sabemos quem é, mas sabemos que é inspirado por Deus, está dizendo, é que nesse namoro com o judaísmo, alguns ritos alimentares, algumas restrições alimentares do judaísmo estavam ganhando o coração daqueles crentes. Já havia crente que não mais dependia da graça de Deus, não mais alimentava-se do relacionamento com Jesus. Esses crentes começaram a entender o seguinte: se eu não for um comedor de carne de porco,
e se eu estiver dedicado a higienizar bem as minhas mãos quando eu como os alimentos, então eu estarei purificado. Alguns comentaristas bíblicos dizem que a igreja está sendo repreendida porque essa era uma prática pagã. Pagãos entendiam o seguinte: determinados alimentos vêm dos deuses, e quando nós os comemos, nós recebemos o poder desses deuses. Então há comentaristas que dizem que já havia na igreja gente começando a ter essa ideia, e há comentaristas que dizem que aqui está a origem dos ritos sacramentais, daqueles que, como acontece na igreja de Roma, participam do que é chamado de Eucaristia, comendo uma hóstia, acreditando que estão recebendo o corpo do próprio Cristo. Então aqui está sendo dito o seguinte: irmãos, não se envolvam com doutrinas várias e estranhas. O cristianismo é simples. Vocês querem receber de Cristo? Vivam em comunhão com Ele. Não se submetam de novo a não toques isso, não comas aquilo, adorem a Deus em tal lugar ou em tal dia. O que vale é estar o coração confirmado com a graça. E o que é um coração confirmado com a graça? É um coração que diz: eu era pecador e Cristo me encontrou. Pela graça de Deus eu sou amado e nele estou sustentado. Eu dependo inteiramente de Cristo. É por essa razão que o tema dessa nossa série de estudos é Jesus é tudo. Porque o autor está dizendo o seguinte: se você não tiver Cristo, nenhuma prática religiosa te sustentará de pé. Mas se você tiver Cristo, você tem tudo. Lembrar da doutrina fiel. A doutrina fiel, irmãos, sempre será aquela cujo centro é Jesus Cristo. Um certo estudante, ouvindo na sua universidade, uma universidade cristã, um grande pregador, foi muito tocado e procurou o pastor da sua igreja para dizer que ele estava se sentindo chamado por Deus para o ministério. O pastor então perguntou, depois de ouvir falar de uma pregação que tocou aquele jovem, perguntou: e quem foi que pregou? O jovem disse: pastor, eu nem lembro o nome dele, mas eu sei que naquela pregação Deus me falou e me chamou para o ministério. O cristianismo é isso. Nem deu tempo de lembrar do nome dele, pastor. Eu sei que ele é um grande pregador, e eu sei que Deus o usou, mas eu não estou lembrando do nome dele. Antigamente, irmãos, se ouvia nas igrejas muito constantemente orações do tipo: Senhor, esconde o pregador atrás da tua cruz. Quem lembra disso, irmãos? Ah, que oração linda, né? Os crentes, pastor Igor lembrou? Lá no retiro oravam assim, né? Irmã Helena aqui também, né? Houve uma época, irmãos, e queira Deus que voltemos a orar assim, em que quando alguém ia pregar, normalmente o dirigente do culto orava e dizia: Senhor, esconde o pastor, ou um irmão, às vezes era um irmão, uma irmã pregando: esconde o teu servo atrás da tua cruz. E a ideia é que todo mundo veja a cruz e não veja o pregador. Que a minha oração e a sua seja essa: Senhor, cada vez que no púlpito da PIB alguém estiver pregando a tua palavra, que todos vejam a tua cruz, nem vejam o pregador. Como aquele menino que disse: o Senhor me chamou para o ministério quando eu ouvi uma pregação na universidade, mas eu não lembro o nome do pregador, eu lembro da cruz do pregador. Meus irmãos, a doutrina fiel é aquela cujo centro é sempre Cristo. Se houver no pregador dificuldade de chegar no nome de Jesus, desconfie dessa pregação, porque não existe um outro centro da vida cristã e da palavra de Deus que não Cristo. A doutrina fiel é a doutrina apostólica. Os apóstolos pregaram Cristo, aquele que, segundo as Escrituras, nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo, aquele que não pecou, aquele que padeceu na cruz, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, vivo está, e prometeu que de lá um dia voltará para buscar o seu povo. Essa era a doutrina apostólica. Os apóstolos pregavam: ele é o Messias profetizado, ele cumpriu toda a lei, ele morreu, mas ressuscitou e um dia há de voltar. A doutrina fiel é aquela que é livre de mercenarismo. E os irmãos têm o Espírito de Deus para discernirem aquilo que vem de Deus. Irmãos, me permitam insistir nisso.
Eu já tenho dito aqui nesse púlpito e vou insistir. Toda vez que alguém estiver pregando e o tema da pregação dele for dinheiro, desconfiem dessa pregação. Toda vez que alguém estiver pregando e o tema da pregação dele for os seus grandes feitos, desconfie. Toda vez que alguém estiver pregando, irmãos, e ele estiver falando da visão de uma denominação, ou mesmo de uma igreja local, desconfiem. Não pode, irmãos, existir um tema mais apaixonante do que Jesus Cristo. Não pode, irmãos, existir um tema que rouba mais o coração e a mente de um pregador do que Jesus. Jesus, irmãos, é mais excelente do que qualquer outro assunto. Há muitos anos, isso não aconteceu em Divinópolis, isso aconteceu na Bahia. Uma irmã em Cristo me procurou e disse: pastor, eu quero ser membro dessa igreja. E eu era pastor de uma igreja nova e pequena, bem menor do que a igreja que ela frequentava. E eu disse: mas minha irmã, existe algum problema lá na sua igreja que está lhe motivando a sair de lá? Ela disse: sim, pastor, é porque lá tem se pregado sobre uma visão que vai revolucionar a igreja. Então todo culto o pastor está falando sobre passos para que a igreja cresça, exploda. E aí são conceitos vindos lá da Colômbia, de um pastor colombiano. E nós estamos estudando um livro desse pastor. Lembro como hoje, César Castellanos Domingues era o nome do autor. O livro Sonha e Ganharás o Mundo. E meus irmãos, eu nunca convidei ninguém que é membro de outra igreja para ser membro da minha igreja, nunca. Roberto sabe disso, né, Roberto? Roberto às vezes dá um empurrãozinho e diz às pessoas: se vocês não procurarem o pastor, ele nunca vai te procurar. Eu chamo descrente para vir para aqui. Eu até encontro, irmãos, eu encontro volta e meia alguém me dizendo que outros pastores aqui de Divinópolis convidaram os membros da primeira igreja para serem membros lá, mas eu mesmo não faço isso. Não existe nessa igreja nenhuma pessoa que diga: eu era membro de outra igreja e o pastor me convidou. Eu não faço isso e encorajo você a não fazer. Não faça isso. Se ele é membro de uma igreja de Jesus, deixe lá. Mas essa irmã, eu tive que concordar. Ela disse: pastor, eu vim aqui na sua igreja porque eu moro aqui perto e vocês aqui pregam a Bíblia, eu achei isso interessante. Imagine tal, uma crente que diz: eu achei interessante, vocês estão pregando a palavra de Deus. Imagina, Didi, que novidade, pregando a Bíblia. E ela então passou a descrever, e ela me entregou esse livro, irmãos. Pastor, lá nós estamos estudando sobre uma visão revolucionária, esse livro desse pastor colombiano, e eu queria ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, cuidado com aquilo que temos à nossa volta. Se a pregação não tem Cristo como centro, e se a pregação tem dificuldade em chegar no texto bíblico, isso não representa zelo espiritual. Mas a palavra de Deus diz mais: maior zelo espiritual é lembrar-se da herança fiel. Vejam, meus irmãos, quando a palavra de Deus diz, a partir do verso 10, sobre a irrelevância dos sacrifícios de animais, quando os comparamos com Jesus Cristo. E no verso 12 diz: Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. E aqui para de se falar de ritos, e diz então no verso 13: saiamos pois a Ele, saiamos a Cristo, assumamos o vitupério dele, a cruz de Cristo. E então o autor está dizendo: porque as coisas desse mundo, as coisas que os homens constroem passarão, nós temos uma herança que vem do Senhor, cidade permanente, aquela que ainda há de vir. Não é deste mundo, porque não é contaminada pelo pecado e nunca será destruída. O IESB diz o seguinte: para cada item terreno e temporário que fazia parte da vida dos santos do Antigo Testamento, o cristão da Nova Aliança tem um correlato celestial e eterno. Vocês têm o quê? Fora do arraial, o hábito de oferecer um animal, e vocês têm o bode emissário, sobre os quais estão os pecados no dia da expiação. Nós os crentes temos Cristo, que é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo.
fora do arraial, isto é, fora de Jerusalém, porque o Monte Calvário está fora de Jerusalém. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições, todos os nossos pecados. O castigo que estava sobre ele produziu a nossa paz. Por quê? Porque ele nos representou, cumprindo a justiça do Pai, e nós fomos perdoados, nós fomos justificados, nós não temos mais dívida. Vocês, meus irmãos, diz o autor, voltarão então às coisas do homem, ao tabernáculo, que sequer existe, ao sumo sacerdote, que nem sempre é colocado porque é descendente de Arão, aos rituais, que muitas vezes são frios e vazios, porque, como diz o Senhor a Isaías, as mãos de quem oferece estão sujas. Não, nós temos Cristo, e em Cristo alcançaremos uma herança recompensadora, não na Jerusalém da terra, que foi destruída, como eu disse aos irmãos, mas na nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, que nunca será destruída, não aquela que os homens constroem, mas a cidade que não necessita de sol, porque nela brilha o sol da justiça, que é Cristo. Zelo espiritual, irmãos, segundo a palavra de Deus, está num compromisso do interior, do espírito. A partir do verso 15, então o Senhor diz: vocês querem demonstrar zelo espiritual? Dois exemplos aqui. Querem demonstrar maior zelo do que o legalista? Primeiro, vivam em atitude de constante louvor a Deus, e traz Jesus para o centro da vida cristã, por meio de Jesus, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens, porque é por Ele que nós temos paz com Deus. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Que coisa linda, irmãos, sacrifício de louvor. Se o Cordeiro de Deus já santificou vocês, não é mais sacrifício de animais, agora é sacrifício de louvor. É louvando, como iniciamos o culto aqui nessa noite, louvando ao Senhor pelo que Ele fez. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Que hino, irmãos. Nós te louvamos, ó Deus, e ao teu Filho de amor. Então, querem demonstrar zelo espiritual? O zelo se vê quando um crente é cuidadoso. Ele vive em permanente atitude de louvor a Deus, sacrificando ao Senhor, sacrifícios de louvor. O que é isso? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Não tem que ter dinheiro para comprar o animal, tem que ter zelo por Deus para abrir os lábios e louvá-lo, não deixando a congregação, como é costume de alguns, mas estando junto com o povo de Deus, para com os lábios abertos confessar o nome de Jesus. Você quer ser zeloso? Primeiro ensino, o primeiro exemplo, a primeira dica do texto é: se importe com louvor a Deus. Faça disso um compromisso de vida. Aprenda os hinos, leia os textos bíblicos que falam de culto e do caráter do Senhor, para que você saiba como louvá-lo melhor. Esteja junto com a igreja, não fique em casa em dia de culto, não faça programas no dia de domingo que não, como diz a nossa declaração doutrinária, citando a Bíblia, que não seja descanso para o corpo e para a alma. Irmãos, há crentes estressados, safenados, que mais, gente? Infartados, que mais, Larissa? Estressados, porque entendem que tem uma ideia melhor do que a do Senhor. A ideia do Senhor é assim: olha, um dia em 7 vocês param tudo e descansam, cessam as suas obras. Mas tem crente que faz do domingo o dia do descanso, e a igreja de Cristo no domingo sempre estava reunida no Novo Testamento, desde as primeiras horas da manhã, lembrando a ressurreição de Cristo. Aí tem crente que faz assim: no domingo eu vou lavar o meu carro, eu vou capinar o meu sítio, eu vou passear no shopping porque eu mereço. Irmãos, sacrifício de louvor, o Senhor se agrada disso. Quer ser zeloso? Seja aquele crente que diz: pois eu só falto culto quando não tem jeito. Aqui na igreja tem muita gente assim, só não vem ao culto quando não tem jeito.
Você poderia ter o seguinte alvo de vida: eu só não vou ao culto da PIB no dia que estiver nevando em Divinópolis. Fora isso, eu vou em todos os cultos. Aí você não vai faltar nenhum culto, porque neve não tem aqui. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz isso. Olha, em relação a Deus, quer ser zeloso? Seja aquele crente que sempre oferece a Deus sacrifício de louvor, lábios que confessam o nome do Senhor. Aí vem um segundo exemplo. Esse foi em relação a Deus. Agora, em relação ao próximo, de igual modo, querem ser crentes zelosos? Amem. Não sejam negligentes na prática do bem e da mútua cooperação. Façam bem a todo mundo e não deixem de ajudar quem precisa, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, ou de tais sacrifícios Deus se agrada. Maior zelo espiritual, irmãos, finalmente, segundo a palavra de Deus, é começar por uma vida marcada por contínuo louvor a Deus e por constante prática de boas obras. Não apenas fazer o bem a quem é crente, aos domésticos da fé, primeiramente aos domésticos da fé, a família espiritual, mas também a quem não é crente, a quem não gosta de crente, a quem persegue crente, a quem fala mal de crente. Faça o bem. Isso é ser zeloso segundo a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Tito, pastor da igreja de Cristo, no capítulo 2, verso 14, diz-nos assim. Tito 2, 14. Falando do Senhor Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você quer ser um crente zeloso? Cuide para que a sua vida seja uma vida de louvor a Deus, inclusive com a igreja de Deus. Leve isso a sério. Revisite o prazer das manhãs de domingo, das noites de domingo, das noites de quinta-feira, das noites de terça-feira, quando acontece um maravilhoso culto com o ministério de oração nessa igreja. Alguns dias eu estive e mais uma vez saí agradecendo a Deus por participar do culto de oração. Você quer ser um crente cuidadoso, vigilante? Faça o bem. O Senhor se agrada daquele que faz o bem, daquele que coopera com quem necessita de auxílio. Maior zelo espiritual, irmãos, é o chamado da palavra de Deus para nós. Às vezes há um desgaste quando se fala de zelo. Parece que dizer que um irmão é zeloso é no fundo dizer que aquele irmão é legalista. Mas a palavra de Deus nos traz para o conceito correto. Qual é o resultado da vida de uma pessoa, o fim da vida de uma pessoa zelosa? Ela abre os lábios e louva o nome do Senhor constantemente. E ela abre o coração e abençoa vidas que necessitam de auxílio constantemente. Que Deus nos dê um coração assim, zeloso. O verso 17 foi o último verso que nós lemos. A palavra de Deus diz o seguinte: pastores e pastoreados, juntos, com alegria e não com dor, não gemendo, vivam assim. Que Deus nos ajude a ser uma igreja zelosa da parte de Deus. Vamos cantar o hino firme nas promessas. Firme, sim, firme. Sim, firme nas promessas do Senhor. Vamos cantar em pé, irmãos? Hino 154 do cantor cristão.